Estamos de volta e o assunto agora é comida. A vida de estudante não é fácil, ainda mais para aqueles que moram sozinhos. Com a correria entre as aulas e o estágio, muitos não se preocupam em manter uma alimentação saudável. A rotina da universidade muitas vezes não possibilita uma boa alimentação. Refeições fora de hora, salgados, refrigerantes, tudo aquilo que é mais fácil e rápido de se fazer acaba se tornando o cardápio do dia. Geralmente eu acordo 5h50, nem tomo café. Aí quando eu volto às 10h30, eu costumo comer besteira. Então, se tiver um café na garrafa, se alguém fez à noite ou eu fiz, eu tomo esse café, se tiver uma bolacha, eu mastigo e já saio correndo para não perder o ônibus. Apesar dessa alimentação ser a mais comum entre os universitários, não é considerada a mais adequada para aguentar o pique do dia a dia. Então a gente percebe na alimentação que tem assim umas lacunas, né? Tem muita brecha. A principal que a gente poderia assim, já de imediato falar é a questão não só na praticidade do estudante, mas quem busca uma alimentação mais fácil. Seria o quê? O consumo de embutido enlatado. Então percebe que ele consome milho verde em conserva, a salsicha que é um embutido. Eles não citaram aqui, mas tem gente que prefere já mortadela, presunto, atum em lata. Então, pela praticidade, o miojo, eles buscam essa alternativa. Então, esse seria o errado. Se fosse para citar algo correto, assim, pelo menos que todos eles citaram, foi a questão da preocupação com o horário. Então, eles relataram assim que durante o período fazem o café da manhã, às vezes faz um lanche, tenta na faculdade fazer o almoço no RU, então à tarde também tenta fazer outro lanche. Então, eles procuram pelo menos fazer as 6 refeições ao dia. Lógico que os alimentos que eles estão colocando nessa refeição não tem nenhum alimento que seria assim, um alimento que eu poderia falar que estaria nutrindo o corpo. Então, o que eles estão buscando mais aí com essa alimentação seria se alimentar. Então, hoje a composição da alimentação deles estaria na base de alimentar e não de nutrir o corpo. O fato de não morar perto dos pais pode influenciar na má alimentação, já que boa parte dos estudantes não sabe cozinhar. Com bastante humor, Jackson conta como foi a experiência fazendo feijão pela primeira vez. Nossa, foi um desastre, porque eu não sabia fazer ainda e não sabia se eu colocava água no feijão primeiro, depois o óleo, ou se eu colocava o óleo primeiro com o tempero, depois o feijão e depois a água. Enfim, essa ordem eu não sabia, então eu pedi ajuda para os amigos que eu encontrei mais perto. Os da casa não conseguiram me ajudar muito, porque não fazem feijão também. Primeiro eu fui no WhatsApp, perguntei para um grupo meu de amigos, galera, como é que faz feijão? Aí o povo começou a mandar áudio, explicação dos passos. E por incrível que pareça, eu fui no Google, peguei tentei pesquisar, mas não achei muita coisa interessante não. Aí eu consegui, só que a primeira vez eu acho a hora da água eu coloquei ao contrário, então o feijão ficou meio assim duro no final e coloquei sal demais, então foi um desastre o meu feijão. Mas enfim, eu consegui comer aquele dia e hoje em dia já faço um melhorzinho, mas aí também porque eu tinha feito sem uma panela de pressão, né? Então eu não sabia que numa panela normal eu saberia que seria demorado mais. Só que eu passei 3 horas tentando cozinhar esse feijão, então eu ficava indo no quarto toda hora e voltava para colocar água. Eu acho que foi umas 30 vezes eu coloquei água. Acho que eu gastei uns 3 litros de água nesse feijão, mas... E quando tem provas e seminários na faculdade, aí é quase impossível se preocupar com a alimentação. Porém, esse descuido já rendeu até problemas de saúde para estes dois jovens. Na primeira semana eu passei 3 dias dentro do quarto, fechado praticamente, com febre e estômago muito ruim. Eu não sabia o que era, achei que era ter uma virose, mas não. Depois eu fui perceber que era um tempero que eu coloquei errado. Não sei o que eu fiz, temperei, a comida estava muito salgada ou alguma coisa do tipo. Ou então meu intestino reagiu mal à mudança de tempero. Comecei a ficar mais resfriado, minha imunidade ficou um pouco mais fraca, né? Porque eu não estou me alimentando, eu não estou me alimentando de muito ferro. A comida balanceada eu não estou tendo, então. Embora o tempo seja curto, o nutricionista explica que é possível ter refeições saudáveis durante a graduação. O interessante seria, geralmente todo mundo tem um domingo livre. Então é interessante tirar pelo menos um período assim da tarde, já que vai cozinhar, sei lá, se domingo quer almoçar a refeição, fazer uma refeição mais saudável, mais correta. Já tira o tempo que vai cozinhar o almoço de domingo e tenta fazer só um pouquinho a mais. E aí dessa refeição que fizer a mais, congele. Então pode estar porcionando um arroz, porcionando um feijão, separar em vasilha e colocar no congelador. E aí todos os dias
simplesmente só vai tirar do congelador e esquentar. Se for o caso da carne também, pode preparar um pouquinho antes e congelar, que não vai ter nenhum problema. E quem gosta de levar a refeição para a faculdade ou que leve algum lanche, também pode fazer do mesmo jeito. Pode estar saindo de casa, se programando antes, porque o interessante disso tudo é a programação. Então, se programando, não vai ter nenhum risco de não se alimentar ou estar consumindo alguma coisa na rua que não seja tão interessante do ponto de vista nutricional. É hora de conferir o que andou acontecendo no mundo universitário. Implantado em 2013, o curso de Psicologia da UESB é um dos mais recentes da instituição. Na tarde da última quarta-feira, o primeiro seminário do curso foi realizado na universidade e contou com a participação de alunos e profissionais da área. Segundo esta professora e também organizadora do seminário, a ideia é celebrar o Dia do Psicólogo e trazer novas experiências para os estudantes. Bom, em primeiro lugar, o objetivo foi para comemorar o Dia do Psicólogo, 27 de agosto. A gente acabou comemorando atrasado, mas o objetivo seria esse. E também da gente iniciar junto com os alunos, e a comunidade da UESB também, e daqui de Conquista, colocar em pauta algumas discussões sobre a psicologia, chamar a comunidade para discutir, os outros cursos também para discutir, comemorar o Dia do Psicólogo e discutir, fazer um seminário, iniciar esse processo de seminários, que é uma coisa muito importante. Discutindo novas possibilidades na área da pesquisa, o psicólogo Éder Amaral trouxe para os presentes muitas novidades. Além disso, apresentou parte da sua pesquisa mais recente. O convite foi para falar um pouco sobre a pesquisa em psicologia e novos olhares para essa pesquisa, uma vez que a gente está no curso de psicologia na UESB é bem recente e os alunos estão começando a se interessar um pouco sobre isso, sobre quais são as maneiras ou as possibilidades de fazer psicologia em pesquisa, ou melhor, fazer pesquisa em psicologia. A minha intenção, ao apresentar uma parte da minha pesquisa de tese, que eu estou concluindo agora, foi de mostrar um pouco como é que a prática do ensaio, por exemplo, a escrita ensaística, pode colaborar para a pesquisa em psicologia através de uma pesquisa que eu estou fazendo historiográfica sobre a imagem da infância no pensamento contemporâneo e colocando também algumas questões sobre o pesquisador iniciante, aquele que está começando a fazer pesquisa em psicologia, o que ele pode utilizar e também, principalmente, uma necessidade de ousadia em relação ao trabalho de pesquisa, que é sempre considerado como uma coisa que deve ter muito cuidado, muita atenção, porque é um trabalho sério, Mas é preciso também dispor de uma certa ousadia, de uma disposição para criar, porque senão a pesquisa morre antes de começar. Virgínia também é psicóloga e pesquisadora. Atualmente está envolvida com a sua tese de doutorado, que inclusive tem tudo a ver com o tema central do seminário, a busca de outras possibilidades para a psicologia. Segundo ela, a ideia é literalmente olhar por cima do muro da universidade. Nós temos diversas atividades práticas do curso de psicologia, atividades de estágio, que são realizadas em instituições como escola, postos de saúde, centros comunitários, praças. E a sede, que é o Distrito de Vitória da Conquista, já recebe uma infinidade de alunos para atividades dessa natureza. Além dos futuros psicólogos, tanto da UESB quanto de outras faculdades de Vitória da Conquista, alunos de outros cursos também estiveram presentes no encontro. A infância é uma temática que interessa a uma boa parte das pessoas, sejam elas mães, sejam elas profissionais de direito, advogados que trabalham com leis, sejam elas professoras, enfim, são temáticas que interessam a todo mundo. Toda semana o mundo universitário dá dicas sobre Libras, a linguagem brasileira de sinais. Vamos conferir agora quais são as dicas desta semana. É hora dos sinais do mundo. Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês e hoje nós iremos aprender sinais relacionados à saúde. Então, o primeiro sinal de hoje é o sinal de saúde. Nós vamos fazer a nossa mão nessa posição e a gente vai tocar dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. O peito do lado esquerdo e direito. Saúde. E o sinal de hospital? O sinal de hospital, a mão adquire essa forma
E a gente vai fazer como se estivesse desenhando uma cruz na testa. Dessa maneira aqui. Fazendo esse movimento. Esse seria o sinal de hospital. O sinal de doente ou de doença. A gente faz esse movimento com a mão direita sobre o dorso da mão esquerda para um sinal de doente ou doença. E o sinal de remédio, a forma da mão é essa aqui. E a gente faz esse movimento em sentido à boca, como se estivéssemos tomando um comprimido. Então, esse é o sinal de remédio. O outro sinal de remédio é esse aqui, fazendo o movimento da mão direita sobre a palma da mão esquerda. Movimento circular. Então, tem esse outro sinal para remédio. Recapitulando então, sinais de hoje: saúde, doença, doente, que é a mesma coisa, é o mesmo sinal para doença, hospital e remédio, ou esse aqui. Se eu quisesse dizer a frase, preciso de um remédio. Então, sinal de precisar, assim, as mãos nessa forma, fazendo esse movimento. Sinal de eu, como vocês já sabem, assim. E de remédio, eu acabei de ensinar, pode ser esse aqui. Então, eu preciso de remédio. Por hoje é só. Semana que vem encontro vocês mais uma vez na nossa terça-feira com mais um programa Sinais do Mundo. Um beijo no coração, a gente se vê até lá. Semana que vem tem mais Sinais do Mundo e depois do intervalo vamos falar sobre a preparação para encarar as provas do vestibular e do Enem. Não saia daí, a gente volta rapidinho.